Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 8 de novembro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Separe esse tempo em que você vai assistir esse vídeo como uma adoração ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor meditando na sua palavra, mas também eu convido você a adorar ao Senhor com música. E para isso eu deixo na descrição do vídeo 3 links de 3 canções, as canções que nós também cantamos nas celebrações presenciais. Aproveita, acessa os links e canta junto, medita nas letras, ora ao Senhor, adora a Ele, fala para Ele sobre as coisas maravilhosas que Ele tem feito na sua vida. Agradece a Ele, louva a Ele, reconhece quem Ele é, a sua grandeza, o seu poder, aquilo que Ele fez por você. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo para te salvar. Ele deu para você aquilo que Ele tinha de mais precioso, seu Filho. Então adora ao Senhor. Nesse momento, faz desse momento um momento de adoração ao Senhor. Também na descrição do vídeo, a gente tem o link para o nosso contato lá no Facebook. Você vai ter acesso à nossa página no Face. Se você precisar entrar em contato conosco, escreve para nós lá pelo Messenger, que a gente te responde logo que possível. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Dessa vez, nós vamos falar sobre a fonte de tudo. E a fonte de tudo é o Senhor Deus. Tudo vem de Deus. Todas as coisas vêm de Deus. E para a gente meditar nesse texto hoje, eu convido você a ler comigo o Salmo 104, de 13 a 15, que diz assim: Do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Antes de a gente continuar, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. Eu me coloco diante de Ti, Senhor Deus, nesse momento como um instrumento para meditar nas Tuas Escrituras Sagradas e falar aquilo que Tu tens a nos dizer nesse instante, Pai. Também quero apresentar toda pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor Deus, para que possa receber a ministração do Teu Espírito Santo e ter a sua vida transformada à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos, Senhor. Amém. Como eu falei, todas as coisas vêm de Deus. Todas. Todas as bênçãos, tudo aquilo que às vezes a gente até fala assim, puxa, conquistei. Conquistou mais ou menos, né? Se Deus não lhe der, você não conquista nada. Ninguém tem vitória sobre as lutas se Deus não lhe der a vitória. Ninguém consegue absolutamente nada se Deus não te entregar. Mesmo aquilo que a gente fala assim, eu estou adorando a Deus, por exemplo, num momento devocional seu, em que você começa a adorar a Deus, ou nas celebrações como povo de Deus, como igreja. Aquilo que você adora porque você recebeu de Deus. É uma resposta. A adoração é sempre uma resposta àquilo que Deus tem lhe dado, à graça de Deus derramada sobre a sua vida. Então, uma vez o rei Davi, orando ao Senhor, na consagração dos materiais para o templo, ele diz assim, das tuas mãos é que nós te damos. Então, tudo vem de Deus. E, portanto, mesmo aquilo que a gente oferta a Deus, nós ofertamos de coisas que Deus deu para nós, nas nossas mãos. É das mãos dele que nós retiramos as bênçãos para ofertar em adoração ao Senhor.
Então, até nisso, as coisas vêm de Deus. E quando meditamos a respeito daquilo que vem de Deus, nós precisamos pensar em algumas coisas. Por exemplo, o Deus Altíssimo. Nosso Deus é maior do que tudo. Ele é mais alto do que todas as coisas, do que tudo. Olha só como começa o verso 13. Do alto de tua morada regas os montes. Do alto de tua morada regas os montes. Se você já ficou no pé de uma montanha, de um morro, você sabe que você teve que olhar para cima e que a montanha era mais alta do que você. Uma vez eu precisei não, né? Eu quis fazer uma trilha com uma turma no Pico do Jaraguá, lá em São Paulo. Não tem jeito, a gente chega ali, olha para cima, porque aquela montanha, aquele morro, é muito mais alto que nós. Da mesma forma, algumas coisas são maiores do que nós, algumas circunstâncias sugam mais a nossa força do que a gente realmente tem de energia, a gente se cansa mais, existem desafios que são grandes demais para nós, mas esse texto diz que do alto da morada do Senhor, ele rega os montes. Isso quer dizer que ele está olhando os montes de cima para baixo. E quando ele abençoa, regando os montes, ele está fazendo isso do alto, porque ele é maior que as montanhas. Ele é maior do que os montes. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que o universo. Existem galáxias e estrelas que, se a gente tivesse que sair daqui e viajar anos-luz de distância até elas, ia demorar milhares de anos, às vezes milhões de anos. E a Bíblia diz que Deus mede o universo com a palma da sua mão. Então, quando nós pensamos no Deus a quem a gente serve, a gente pensa num Deus grande, maior do que tudo. Ele não só é grande, como ele é maior do que tudo. E para isso, a gente pode olhar para esse Deus com confiança, porque ele também é maior do que as nossas fragilidades, do que os nossos problemas, do que as nossas dúvidas, do que os nossos medos. Ele é maior do que tudo. E quando a gente fala, não tem saída, eu não sei como resolver esse negócio, esse desafio é grande demais para mim, essa barreira, eu não sei o que fazer, eu estou numa situação complicada que eu não acho saída. Eu quero que você entenda que ele é maior do que todas as coisas. Ele é maior do que a sua necessidade. E porque ele é maior do que tudo, é que ele pode resolver toda e qualquer situação. Nada é difícil demais para ele. Nada é impossível para ele, porque ele é maior do que tudo. Maior, inclusive, do que o próprio universo, tão vasto e tão grande. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos também dizendo que ele é capaz de preencher todas as nossas necessidades. Ele é a fonte de tudo, todas as coisas vêm dele. E, portanto, quando temos uma necessidade, é nele que a gente vai procurar ansiar. Ansiar nem é a palavra, preencher esses desejos, essas carências, essas necessidades que nós temos. Portanto, ele também é a fonte de tudo, no sentido de que tudo vem dele. Olha o que diz no verso 15. O vinho que alegra o coração vem dele. O azeite que lhe dá brilho ao rosto do ser humano, vem dele. E o pão que lhe sustenta as forças vem de quem? Vem dele, vem de Deus. Portanto, quando nós pensamos em todas as coisas mais, as menorzinhas, vêm dele. Os detalhes vêm de Deus. Quando o texto fala que o vinho que alegra o coração, ele provê. Ele provê, inclusive, alegria para a nossa vida. Se a gente quer ter alegria, satisfação na nossa vida, é ele que provê. Sabe aquele churrasco com os amigos,
aquele momento de diversão, aquele momento de relaxamento em que a gente pode descansar, em que a gente pode rir uns com os outros, é Ele que provê essas coisas, vem dele também. O azeite que lhe dá brilho ao rosto, olha que coisa interessante. O azeite era um tipo de cosmético hidratante naquela época e naquela região do povo de Israel. E ele servia, inclusive, para deixar as pessoas com um brilho. É um jeito de dizer assim, se você está arrumadinho, se você consegue vestir uma roupa bonita, se você está com o cabelo penteadinho, se você consegue se maquiar e ficar bonita para um determinado evento, se você consegue deixar sua barba elegante, tudo isso vem de Deus. Até o modo como você se apresenta para as pessoas vem de Deus. Quando você está numa festa e as pessoas falam assim, nossa, como você está bonito, como você está bonita, a bênção de você poder estar bonito, bonita, vem de Deus. A bênção de você poder usar um creme, lavar a sua mão com sabão, ficar com a mão cheirosa, usar um perfume, vem de Deus. Até essas coisas que a gente às vezes não mira muito nessas coisas, né? Vem de Deus. E é claro, as nossas necessidades básicas vêm de Deus. Pagar uma conta, seja de luz, seja de água, vem de Deus. A possibilidade de pagar contas vem de Deus. A possibilidade de você conseguir mantimentos para o seu sustento, para o seu alimento, vem de Deus. Todas essas coisas vêm de Deus. A sua saúde vem de Deus. A sua família vem de Deus. E você pode, às vezes, reclamar da sua família, mas ela é um presente de Deus para você. Não importa como ela seja, você pode ter certeza que a família ela veio de Deus. Agora, todas essas coisas requerem que a gente também se coloque em dependência de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se tudo vem de Deus, eu vou buscar a satisfação das minhas necessidades e carências em quem? Em Deus. É em Deus que a gente faz isso. Eu estou com alguma dificuldade financeira, a gente está no meio de uma crise econômica grandona. Onde eu vou tratar das minhas crises financeiras e econômicas? Em Deus. Eu preciso de trabalho. Ora, busca em Deus. Minha renda diminuiu. Chega diante de Deus e conversa com o Senhor a respeito disso. Eu estou com minha saúde fragilizada. Vai até o Senhor e fala sobre sua saúde. Você precisa de cura? A fonte da cura é o Senhor. Ora e pede cura para o Senhor. Porque meus filhos estão dando trabalho, minha família está em crise. Eu acabei de falar que família é um presente de Deus. A fonte da família é o próprio Deus. Conversa com Deus a respeito disso. Eu quero passar no vestibular, eu tenho um sonho de passar no vestibular. Conversa com Deus, porque conquistar uma vaga na universidade é de Deus, vem de Deus. Eu quero me formar na faculdade, vem de Deus. Todas as coisas que você possa imaginar, elas vêm de Deus. Agora, eu não quero que você pense algo errado a respeito dessa situação. Como se então, se tudo vem de Deus, eu sento no sofá e fico esperando, né? Não, existe uma outra questão aqui que a gente precisa perceber no texto. É a nossa responsabilidade. Olha o que diz no verso 14, no meio do verso 14, que ele provê as plantas que o ser humano cultiva. Quem faz a planta crescer para que o ser humano colha e se alimente dela?
e se sustente dela. É Deus. Mas o que o ser humano faz? Ele cultiva. Por quê? Porque Deus determinou isso. Na sua soberania, Deus determinou que a gente precisa ser responsável pelas coisas. E, por exemplo, não adianta você orar para colher e para que uma plantinha cresça se você não plantou esse vegetal. Não tem a mínima lógica. Você fala assim, mas o meu Deus é um Deus de milagres. Ele é! Você tem total razão. Mas ele também é um Deus soberano que determinou como as coisas vão acontecer. E acontecem assim. Você planta e ele faz crescer. É simples. Então, por exemplo, a gente estava falando de saúde. Se, por exemplo, sua saúde está fragilizada, o que você faz? Você vai até o Senhor e você pede ao Senhor que lhe dê cura. Qual é a sua responsabilidade nesse processo todo? É fazer o tratamento de saúde, tomar o remédio, fazer as terapias, fazer os exames necessários. E isso é uma coisa que você não pode deixar de fazer. Se você se sentir mal, você precisa ir buscar atendimento. São determinadas coisas que é da sua responsabilidade. Deus lhe deu saúde para você cuidar dela. E quando você não faz o tratamento que é necessário, não adianta depois jogar tudo isso nas costas de Deus, porque embora ele possa fazer tudo sozinho, ele determinou que tem responsabilidade para você. Não adianta, por exemplo, você achar ou pedir que Deus te passe no vestibular, ou que você vá bem numa prova, e você não estuda, não se prepara. Não adianta pedir crescimento profissional se você não está disposto a se especializar na sua área de atuação. Não adianta você pedir para que a sua família seja uma família consagrada ao Senhor se você não está disposto a fazer o que as Escrituras Sagradas dizem que é para você fazer como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Não adianta. Não adianta você pedir para que suas finanças vão bem e você não administra bem as suas finanças. Não adianta você não fazer a sua responsabilidade. Porque se você não se fizer a sua responsabilidade, também não é que Deus não vai lhe dar, mas Ele vai esperar você fazer a sua responsabilidade. Aquilo que é da sua responsabilidade é da sua responsabilidade. Ponto, acabou. A partir do momento que você faz aquilo que Deus determinou que é para você fazer e que você é responsável por isso, então confie em Deus, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte que vai suprir as suas necessidades. Vou contar uma história rapidinho. Outro dia a nossa geladeira quebrou, da Natália e eu, né? E é um transtorno ficar sem geladeira. Porém, nós oramos e nós pedimos que Deus desse provisão para a questão do conserto da geladeira, para a questão de a gente voltar a ter uma geladeira para guardar as coisas, porque ficou bem complicado. E o que nós fizemos além disso? Chamamos o técnico, vimos, tomamos as providências cabíveis, verificamos o que dava certo, o que não dava. Tudo isso confiando na provisão de Deus, sabendo que Deus daria tudo o que fosse necessário, inclusive a sabedoria necessária para gerenciar esse problema da falta de geladeira. Entendem? São determinadas coisas que são casadas. Eu não quero que vocês pensem que a gente não tem responsabilidade nenhuma, mas eu quero que vocês entendam que todas as coisas, a comida que a gente come, o perfume que você passa, a saúde que você tem, ou então a necessidade de cura que você tem, a necessidade da resolução de um determinado problema. Tudo isso vem de Deus e a gente precisa buscar a Deus em todas essas coisas. Então, eu convido você a baixar sua cabeça nesse instante e colocar diante do Senhor as suas necessidades. Do que você precisa? Do que é que você está precisando? É um trabalho? É a solução de uma crise familiar?
é saúde, são questões espirituais, você precisa de santidade, você tem percebido, por exemplo, que você tem enredado num determinado pecado que você não consegue largar, o que é que você precisa? Eu não sei, mas você sabe, e mais do que você mesmo, Deus sabe. Coloca diante do Senhor, nesse instante, enquanto eu vou orar por você. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é a fonte de todas as coisas e tudo vem de Ti. E até aquilo que nós oferecemos a Ti é das Tuas mãos que nós te damos, Senhor Deus. Nós te pedimos, portanto, no nome de Jesus, que o Senhor fique e acolha, Senhor, as necessidades de cada amigo, cada amiga que estão assistindo esse vídeo, estão meditando conosco na palavra do Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua provisão sobre eles, Senhor Deus, e que o Senhor lhes dê sabedoria para lidar com todas as responsabilidades que o Senhor deu para eles de gerenciar, Senhor, todas as coisas que lhe foram confiadas, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Você e eu estamos começando uma nova semana. Portanto, vão para que vocês sejam bênção, para que vocês vivam uma vida de adoração ao Senhor, para que vocês sejam canal de bênção para aqueles que te cercam, aonde quer que vocês vão. Vão sabendo que o Deus que é fonte de tudo também é capaz de prover todas as suas necessidades. Que Deus te abençoe.